Boa tarde, nós somos alunos da Universidade Federal Rural da Amazônia, do campus de Parauapebas, do curso de Agronomia. E hoje vamos apresentar um trabalho intitulado Função Lucro. Este trabalho tem como requisito parcial a obtenção de nota na disciplina de Economia da Produção, ministrada pelo professor Dr. Leônidas Veloso. Os discentes que irão apresentar tal trabalho são Iane, Jardson Alain, João Marcos, Cleide Oliveira, Newton Demétrio, Suleime Almeida e eu, Edivane Araújo. Conceito da função lucro. Os estudos das funções estão relacionados às questões que envolvem relações entre grandezas, aplicabilidade e abrangem inúmeras ciências, na qual temos a função custo, a função receita e a função lucro. Hoje iremos enfatizar esta última, que juntamente com as demais estão relacionadas aos fundamentos administrativos de qualquer empresa. Podemos caracterizar a função lucro como sendo a diferença entre a função receita e a função custo, de tal forma que ao subtrairmos a função receita da função custo, nós iremos obter a função lucro. E, caso o resultado seja positivo, a empresa obteve lucro. Caso seja negativo, a empresa obteve prejuízo. Desta forma, a fórmula matemática a ser representada é a seguinte: o lucro é igual à receita menos os custos. Sabendo que o lucro é igual à receita menos o custo, vamos falar agora sobre os tipos de lucro. Existe o lucro bruto, o lucro líquido, o lucro operacional, existe também a margem de distribuição e contribuição e a margem de lucro. Nos slides a seguir, nós vamos estar comentando sobre cada um desses tópicos. Lucro bruto. O lucro bruto é o lucro geral de uma empresa, sendo este determinado com base nos valores gerados por um negócio. Resumidamente, a diferença entre a receita total e os custos variáveis, onde os custos variáveis são caracterizados como os que variam de acordo com a quantidade de unidades produzidas ou clientes atendidos. O que é aí esses custos variáveis? Os custos variáveis nada mais é do que a matéria-prima utilizada na produção, as comissões de venda, as despesas de frete e todos aqueles gastos que sobem conforme aumenta o número de itens ou o volume produzido por uma determinada empresa, por um determinado negócio. Logo, para calcular esse indicador do lucro bruto, basta utilizar a fórmula onde esse lucro bruto vai ser igual à receita total menos os custos variáveis. Agora nós vamos dar um exemplo de lucro bruto. Um pequeno produtor colheu 2.000 pés de alface e teve um gasto de 50 centavos por unidade, sendo seu custo variável de produção dessa forma foi de R$ 1.000. Ele vendeu a unidade da alface por R$ 2. Assim, a receita total da venda das alfaces foi de R$ 4.000. Para esse exemplo, nós podemos representar a obtenção do lucro bruto da seguinte forma. O lucro bruto ele vai ser igual à receita total, que neste caso foi de R$ 4.000, menos os custos variáveis, que pelo exemplo foi de R$ 1.000, dando um total de R$ 3.000 de lucro bruto para o produtor. Lucro líquido. O lucro líquido pode ser caracterizado como toda a rentabilidade da empresa, só que em um determinado período. Bom, após o cálculo da margem bruta, é feito um novo cálculo, no qual são subtraídos os demais custos da empresa. Dessa forma, nós podemos dizer que o lucro líquido é o ganho real de qualquer atividade econômica, sendo já descontados os seus custos. E a fórmula para a obtenção do lucro líquido é a seguinte: o lucro líquido será igual à receita total menos o custo total, que aí entram os custos fixos e os custos variáveis. Vamos falar agora um pouco sobre lucro operacional.
O lucro operacional ele é a soma de todas as receitas da empresa, onde são subtraídas todas as despesas operacionais para a produção de um produto ou de serviço. Esse lucro operacional ele é um indicador que ele geralmente é utilizado pelos investidores para poder avaliar a capacidade de geração de caixa da empresa. Ou seja, o lucro operacional ele serve como um indicativo da saúde financeira do negócio e do potencial de geração de caixa. O lucro operacional é aquele que vem unicamente da operação de um negócio e das atividades econômicas, seja comercial ou um serviço, né, que é considerando as receitas de venda. Para a obtenção desse lucro operacional, utiliza-se a fórmula matemática que diz que o lucro operacional ele é igual ao lucro, ele é igual à subtração do lucro bruto das despesas operacionais. Então, o que seriam essas despesas operacionais? Essas despesas operacionais, elas podem ser divididas até em três categorias, que seriam as despesas administrativas, que são aquelas despesas que são fundamentais para o negócio, como, por exemplo, o aluguel dos escritórios, os salários dos líderes de setores, a compra de material, as despesas comerciais, que são aquelas diversas, aliás, são aquelas que são de manutenção, por exemplo, como ponto de venda, propaganda, salário de vendedores, e também teriam as despesas diversas. Essas despesas diversas, elas são as que não se encaixam nem na administrativa e nem nas comerciais, mas também são extremamente importantes, né? Que elas também devem ser contadas junto a essas despesas para poder chegar a um denominador comum. O lucro operacional, ele é um lucro derivado exclusivamente das operações da empresa no mercado financeiro. Então, se você quer saber ele exatamente, é só subtrair, assim como já foi falado, através da fórmula matemática, o lucro do lucro bruto às despesas operacionais. Margem de distribuição e contribuição. Margem de distribuição é o valor que corresponde quanto é necessário uma empresa vender para que se pague a produção do seu próprio produto. Pois, para que um item não sofra prejuízo, é necessário entender quantos dele devem ser vendidos, para que toda sua operação seja possível. Através da margem de distribuição, pode-se estipular o preço na hora da venda do produto, ou então quanto se pode racionalizar ou evitar desperdícios dentro de uma operação. Já a margem de contribuição é o montante restante da venda de um produto depois da dedução de seus custos e despesas variáveis. Sendo assim, a margem de contribuição é a parcela excedente dos custos e despesas gerados pelos produtos. Abaixo nós podemos ver a fórmula da margem de contribuição, no qual ela é igual ao valor das vendas menos os custos e despesas variáveis. Margem de lucro. De forma básica, a margem de lucro é um indicador financeiro muito utilizado para avaliar a saúde financeira da empresa. E para calcular a margem de lucro, devemos considerar todas as despesas fixas e variáveis. Na fórmula abaixo, nós podemos ver que a margem de lucro é igual ao lucro bruto dividido pelas receitas. Essa fórmula é para calcular o lucro de um negócio, mas também podemos calcular o lucro de um produto, no qual o lucro será dividido pelo preço do produto. Em ambas as fórmulas, nós multiplicamos por 100 para obter o percentual. Então, a externalidade, né? A externalidade são os efeitos sociais, econômicos e ambientais indiretamente causados pela venda de um produto ou serviço. Isso significa que a externalidade, ela nasce na economia e pode ser negativa ou positiva para a sociedade, né? Então, assim, a externalidade seria a consequência indireta que uma atividade ela pode produzir sobre terceiros, né? Ela ocorre quando o efeito externo é causado sobre quem não possui relações diretas com a atividade que está sendo executada. E as externalidades, elas podem se apresentar de formas positivas ou negativas, e são efeitos não intencionais gerados pelos empreendimentos. Continuando o assunto sobre externalidade, vamos falar agora sobre externalidade positiva.
E a gente começa com esse questionamento: quanto a empresa gera para a sociedade? E logo abaixo falamos sobre o tópico, basicamente, o que a externalidade positiva é. Que empresas também podem causar benefícios não intencionais para outras empresas e também para a população. Essa é chamada externalidade positiva. Como alguns exemplos, a gente tem organizações sociais, organizações que prestam serviços sociais, assim como ONGs, associações, fundações e outras entidades, que fazem uma parte do trabalho do governo, assim diminuindo os gastos públicos, uma vez que todas são em partes financiadas por empresas, gerando benefícios para toda a sociedade. Dentro da questão da agricultura, a gente pode deixar como exemplo uma proximidade de um produtor de maçã e um produtor de mel, onde a florada das maçãs pode exercer um efeito positivo na produção de mel. Tanto vice-versa, como ajuda o produtor de mel a ter uma maior produção do seu mel, também ajuda o produtor de mel com as abelhas, podem estar ajudando o produtor de maçã com a polinização do seu pomar de maçãs. Então, é uma via de mão dupla da externalidade positiva. A empresa ela gera benefícios para a sociedade e também é beneficiada com isso. Então, a externalidade negativa. Quanto a empresa custa para a sociedade? Uma empresa ela pode gerar fatores que prejudicam outras empresas e as pessoas ao seu redor, de forma que não estão relacionadas diretamente com os bens que produz, mas sim com as suas consequências. Ou seja, são os efeitos negativos, né, que geram malefícios à sociedade como um todo, onde esse conceito de externalidade negativa aborda todos os males e prejuízos ocasionados através de uma determinada cadeia produtiva. As atividades rurais também apresentam externalidade positiva e negativa. No caso da externalidade negativa causada pela agropecuária, uma vez que as áreas de pasto são responsáveis pelo desmatamento, né, assoreamento dos rios e erosão do solo, entre outros fatores também que podem ser incluídos. E também o uso indiscriminado de defensivos agrícolas, onde pode causar sérios problemas à saúde da população e de quem manuseia, além de causar danos ao meio ambiente, uma vez que contaminam o solo, né, os rios, os mananciais e até mesmo o ar. Então, essas são as nossas referências bibliográficas que utilizamos para a montagem do nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e estamos abertos a questionamento.